Anteriormente, falei sobre colapso no Rio Grande do Sul, e a gente lamenta. Mas agora uma grande nação está em colapso. Aí a imprensa internacional, tanto do Ocidente como do Oriente, não cansam de falar a queda do Império Norte-Americano. Acredite se quiser. E não é na mão do Donald que a situação norte-americana está assim, colapsada. Sociedade esgarçada, caos na fronteira com o México, e ele edita, o Donald acaba de editar vários decretos-leis, fulminando com a migração, deportando em massa, expulsando, deportar é expulsar, com direito a corrente, gema nos braços, nas pernas e tudo amarrado na cintura. Milhões. Ele quer deportar 5 milhões. E por que isso aí? Se ele, o Donald Trump, sabe, como a sua equipe, como o Biden também sabia, que são os imigrantes latino-americanos e africanos que fazem o serviço serviçal, digamos assim, mais sujo, de balcão. Eles entendem isso lá, nós interpretamos diferente aqui. Nós achamos que todo o trabalho é digno. Os americanos não. O imigrante lá é subalterno, é servo da gleba no tempo dos feudos. São escravos. Bastou nem uma semana e há uma revolta em várias cidades norte-americanas de que os ricos, a classe média de lá, não vão fazer o trabalho de limpeza de vaso, de cozinha, de pátio, de jardineiro, que são empregos subalternos. E agora, como que fica? E como que chegou aos Estados Unidos essa situação de colapsar? Não é só a sociedade não chegou a esse ponto, não foi por causa dos decretos de expulsar os migrantes de lá. Não. Isso aí há muito tempo, porque chegou um ponto que não há dinheiro que chega para sustentar a guerra dos norte-americanos pelo mundo todo. Acabou-se. Não tem como imprimir mais dinheiro. Só se agora negociar em ouro, que ouro eles têm armazenado no Fort Knox. Então como que faz? Resolve guerreando mais ainda com a Rússia, com a China? Como que vai brigar com a China, que taxou em 15%, os chineses já devolveram? Não tem problema nenhum, nós vamos pagar 15%. Agora, as mercadorias que vocês estão vendendo, nós vamos taxar em 75%, porque a conversa é outra. E sabe por que a conversa é outra, como a conversa é outra com México, Canadá e China? Porque esses três países são os primeiros exportadores e importadores de produto americano. Só por isso. Então, é um tiro no pé, como se diz. Como é que o Donald vai taxar países com os quais os três principais produtores e exportadores de grãos e ferramentas tecnológicas, chips de computação eletrônica? Por que isso aí? Por que chegou a esse desgaste? Porque os norte-americanos não estão compreendendo que o mundo mudou. A globalização, que é o ponto máximo da construção de um regime capitalista, do lucro pelo lucro e acumulação de riqueza, a globalização foi o máximo. Ora, as empresas norte-americanas estão espalhadas no mundo inteiro. Se ele taxa produtos dos outros países com os quais ele negocia, o produtor, o empresário, o investidor norte-americano que está aqui no Brasil, por exemplo, a John Deere, por exemplo, lá em Horizontina, no Rio Grande do Sul, ele quebra, como está quebrando. Tem documentário lá nos Estados Unidos em inglês e espanhol, no próprio John Deere, o sucessor, dizendo que é impossível trabalhar com esses decretos dos Estados Unidos, porque ele, ao expulsar os imigrantes e ao fazer taxação, impor taxação aos produtos estrangeiros, ele liquida com o comerciante, o empresário norte-americano. Aí o colapso da economia americana. E mais, para arrematar, ele não está absorvendo
a grande função multilateral em geopolítica dos BRICS, que são os 5 países que criaram um novo modelo econômico-financeiro para transacionar mercadorias de um país para outro, porque ninguém aguenta mais. Hoje, você sabe como é que funciona hoje, rapidamente falando? Hoje existe um sistema chamado SWIFT, ou seja, eu sou Brasil e você que está aí é Argentina. Para eu comprar uma mercadoria tua e você comprar minha, eu tenho que depositar o meu dinheiro o argentino em peso e eu em real, eu tenho que depositar num banco norte-americano, transformar em dólar e aí a negociação é feita. Ora, os BRICS não querem mais assim. Eles operam, já estão operando em moeda de cada nacional. Eu quero comprar alguma coisa da Argentina, eu tenho o real e os argentinos o peso, nós transformamos a moeda no valor necessário com as diferenças e há o depósito para quem comprou e para quem vendeu. Pronto, simples assim. Porque lá a taxa dos FIIs ninguém está aguentando mais. Então, a multipolaridade, o crescimento de economias acima do poder norte-americano está determinando uma nova ordem social, econômica e financeira no mundo. E não que se diga agora, não, o Magnus também está dizendo, quebra do dólar. Não tem nada de desmanchar e terminar com o dólar. O dólar vai continuar como uma moeda de referência mundial e é uma moeda dos Estados Unidos que continua sendo um país importante nos negócios. Só que os outros têm que ter lugar e vez, porque os outros estão crescendo e querem os seus espaços na economia capitalista. Até.